Sair da zona de conforto sempre traz um incômodo característico, até porque o indivíduo costuma ter dificuldade em lidar com mudanças. O ano de 2020 trouxe ainda um desafio coletivo, empurrando a sociedade inteira de volta aos lares em razão da pandemia. Dentro de si, dentro de casa e, acima de tudo, parte de um todo, com um olhar atencioso e coletivo, não mais havendo espaço para o individualismo. O que esperar de agora em diante? A tecnologia está se tornando imprescindível para a manutenção de atividades indispensáveis para a sociedade. A advocacia assume um papel ainda mais importante na manutenção da ordem. A OAB Bahia ressignificou suas ações e continua adotando medidas para acolher a classe e minimizar os impactos decorrentes do momento que vivemos. E a sua participação é fundamental para construirmos uma advocacia cada vez mais forte. Desejamos um excelente congresso. Boa tarde a todos e a todas que estão nos acompanhando. Nós estamos dando início ao painel 42, cujo tema são as perspectivas do Poder Judiciário e os anseios da advocacia. Eu sou Emanuele Sena, estarei mediando esse painel, e terá como palestrantes o Dr. Marcos Vinícius Jardim, doutora Carla Menezes, Sua Excelência Dr. José Aras e a doutora Silvia Cerqueira. Inicialmente, eu gostaria de agradecer imensamente ao convite, para participar desse painel e desse congresso, na pessoa do Dr. Hermes Hilarião. Gostaria de parabenizá-lo e parabenizar toda a diretoria da OAB Bahia por mais esse evento, na pessoa do Dr. Fabrício Castro. Bem, nosso painel terá a previsão de 1 hora de duração, sendo assim, cada palestrante terá 15 minutos, para fazer suas considerações a respeito do tema. Nós daremos início aos nossos trabalhos, passando a palavra para o doutor Marcos Vinícius Jardim, que é advogado, pós-graduado em Direito Público, ex-presidente da OAB do Acre, nos exercícios 2012, 2014 e 2015, 2017, ex-conselheiro federal e atual conselheiro do CNJ. Doutor Marcos, a palavra é com o senhor. Obrigado, Emanuele. Boa tarde a todos. Quero começar cumprimentando, logicamente, o nosso batonier, um amigo e presidente da seccional baiana, Dr. Fabrício Castro. Quero cumprimentar igualmente pela representatividade, pelos serviços prestados atualmente à Advocacia Nacional, Dr. Luiz Viana, vice-presidente do Conselho Federal da OAB, e cumprimentar também o amigo Hermes Hilarião, um dos responsáveis por esse evento, pelo convite. Quero agradecer já de antemão. Cumprimentar os palestrantes aqui presentes, que nesse belíssimo evento, a doutora Carla Menezes, a doutora Silvia Cerqueira e o desembargador José Aras. Fico muito feliz de estar tão bem ladeado para esse bate-papo, uma conversa rápida a respeito das perspectivas do Poder Judiciário pela advocacia. Escolhi, na realidade, 2 tópicos que eu considero muito presentes e tenho ouvido bastante da advocacia e também de outros setores do Poder Judiciário, que envolve, logicamente, esse período triste que o Brasil e um planeta vive de Covid, da pandemia Covid-19, os impactos que implicaram no Poder Judiciário, também como as perspectivas no período pós-Covid, porque já estamos num período de transição, novamente, aos serviços presenciais, serviços jurisdicionais presenciais. E o primeiro passo que eu tenho ouvido falar, que tem sido demandado, é exatamente isso, a retomada dos serviços presenciais. Já tenho sido demandado muito por presidentes seccionais, como eu falei, por conselheiros federais da OAB, todos no afã, no sentido de que o Conselho Nacional de Justiça poderia padronizar esse retorno diante de alguma insatisfação, setorizada ou não, a respeito dessa progressão dos serviços presenciais nos tribunais de justiça de cada estado. E o que é importante, antes até de falar qual é realmente a situação, o que está acontecendo hoje em dia nos tribunais, fazer uma breve digressão nas resoluções, que foram poucas resoluções específicas, que foram editadas para esse período de Covid. A primeira resolução 313, que foi a inicial, logo após a declaração de pandemia pela Organização Mundial de Saúde, e representa muito realmente o sentimento que todos tínhamos à época de desconhecimento. O próprio Conselho Nacional de Justiça foi provocado a padronizar
essas tramitações, o Poder Judiciário em si, nesse período de exceção, de início, inclusive, o presidente Dias Toffoli não tinha, nem tinha interesse, acreditava que isso deveria ser realizado por cada Tribunal de Justiça, dentro da sua autonomia, dentro da sua independência, porém foi convencido pelos próprios presidentes de tribunais, vários, no sentido de que muitos não sabiam realmente como lidar. O Rio de Janeiro, de início, paralisou todos os serviços, todos, totalmente, por 2 meses, São Paulo foi muito próximo disso. Então, o Conselho Nacional de Justiça foi levado também pela advocacia brasileira a tomar as rédeas dessa regulamentação, desse padrão, digamos assim, dos serviços judiciários em período de Covid. E editou a Resolução 313 muito nesse sentido, de suspender todos os prazos, de vedar o trabalho presencial, ou seja, de privilegiar, de dar prioridade, e não poderia ser diferente, para a saúde da população, dos magistrados, dos servidores, daqueles que frequentam os fóruns em tribunais, etc. Fez questão de dizer que os serviços judiciários, como todos nós sabemos que o Poder Judiciário se trata de um serviço essencial, inicialmente elencou um rol de demandas que considerava prioritária, logo após uma consulta, entendeu que se tratava de um rol exemplificativo, mas deixou muito claro que deveria ser dado prevalência em cada caso concreto à questão da saúde, tanto que mesmo que em número, um rol exemplificativo, estabeleceu um rol de demandas que considerava como inexcusáveis à tramitação, como de sempre, tais quais habeas corpus, mandado de segurança e procedimentos afins e demandas afins. Eis que surge o grande desafio, porque, bem ou mal, a Resolução 313, entre aspas, para tudo, vamos observar, vamos conhecer, vamos devagar entender o que a gente pode fazer. Criou um grupo multifacetado de trabalho e análise, com representantes das associações dos magistrados, dos tribunais de justiça, da advocacia, e passou a elaborar as resoluções seguintes. A Resolução 314, editada há pouco mais de um mês de vigência da primeira, deixou isso muito claro. Quando determinou a retomada dos prazos em processos eletrônicos, e acho que foi muito salutar manter, determinar o retorno somente dos processos eletrônicos, porque os processos físicos demandam circulação, demandam contato, demanda uma ida a um cartório, o próprio volume processual poderia ser um instrumento de disseminação, de contaminação desse vírus, mas uma situação ficou muito clara. A partir do momento que determinou o retorno dos prazos em processos eletrônicos, o CNJ recebeu enxurrada de demandas e entendeu que era muito difícil, acredito até que ele entendeu que seria muito difícil conseguir padronizar tudo que imaginava de ideal para o período de Covid num país continental com tantas e tantas realidades diferentes, inclusive no mesmo estado, estados como a própria Bahia, estado extremamente grande, né, geograficamente muito extenso. Então, o sul da Bahia tem uma relação, às vezes, uma realidade diversa do norte da Bahia, e isso não acontece em várias regiões brasileiras. E isso, no dia a dia, nos trouxe muita reflexão, e algumas situações, embora definidas dentro da colegialidade do Conselho Nacional de Justiça, mas ficou evidente a controvérsia do que pensa a advocacia, do que pensa a magistratura, mas, como eu falei, tudo definido, logicamente, no âmbito de deliberação colegiada e guarnecendo, assim, além da democracia, a segurança jurídica. Mas, realmente, isso ficou muito latente, que ia ser muito difícil o Conselho Nacional de Justiça padronizar a partir do momento que liberou os prazos processuais, porque cada estado tinha um ritmo de contaminação, às vezes uma gestão estava tendo mais sucesso na precaução, nas medidas de prevenção à contaminação do que outros. Muitas situações que realmente ficam muito difícil de você vislumbrar e antever. Então, ficou isso muito definido, como eu falei, na Resolução 314, a Resolução 318, que foi editada quase que automaticamente após a 314, também deixou isso muito latente, porque criou-se a situação dos lockdowns, decreto de lockdown, que qual era a extensão? Havia muitos decretos de restrição de circulação de pessoas que não vinha com a nomenclatura lockdown, mas ainda assim dificultava o exercício da advocacia, uma situação em que
por exemplo, os escritórios não estavam permitidos ainda de funcionar, então o advogado, mesmo com o prazo eletrônico já tramitando, não conseguia ter acesso a um perito, não conseguia ter acesso a alguma fonte de prova que era vital para a apresentação de uma defesa, de uma contestação, de uma impugnação, seja lá o que for. Então, o CNJ, como eu falei, se viu nesse dilema. E, enfim, entrando já nessa questão da retomada, editou a Resolução 322, que é a resolução que determina ou que autoriza, digamos assim, a retomada dos serviços presenciais, deixando bem claro que isso ocorreria ou ocorrerá de acordo com a realidade de cada região, de cada cidade, ou seja, que imaginou, não poderia o CNJ determinar a partir de certa etapa, de certo integro, a retomada, considerando que uma região, um estado, um município estava muito bem controlado, enquanto o outro não estava naquela mesma situação. Então, definiu primeiro que o tribunal ia analisar de início qual era o momento apropriado para determinar a retomada dos serviços presenciais, mas que isso não partia exclusivamente do entendimento, seja do presidente ou da cúpula ou do próprio plenário do Tribunal de Justiça, mas que isso teria que ter um apoio científico dos órgãos de saúde, seja OMS, seja Secretaria Estadual, né, de Saúde, seja através dos números de contágio e também com a participação direta e cogente de outros órgãos participativos, como a OAB, como o Ministério Público, Defensoria Pública. Mas o que ficou muito claro, inclusive numa mensagem do ministro Luiz Fux, o próximo presidente do STF, a partir do dia 10 de setembro, e também do Conselho Nacional de Justiça, é que, num momento como esse, é necessário muita temperança. E a mensagem, inclusive, do presidente, do futuro presidente Fux, é no sentido de que o Poder Judiciário tivesse muita consciência de que essa decisão de retomada ou não é da gestão do Poder Executivo, pelo menos prioritariamente, que não cabe, que nós não temos, que o Poder Judiciário não teria esses dados nem condições de estabelecer o que é certo, o que é correto, certo ou errado numa situação como essa, que cabe à gestão dentro do padrão democrático de eleição e confiança da população, de exercício de um poder representativo, determinar quais seriam as regras, os procedimentos para essa retomada. O que eu vejo hoje, por exemplo, as reclamações que eu tenho visto de alguns, principalmente de presidentes de seccionais, situações em, por exemplo, que o Poder Executivo estadual e municipal já determinou a abertura, por exemplo, de restaurantes, logicamente com as condições mínimas, né, de precaução, de cuidados para evitar o contágio, de academias, porém, o Poder Judiciário, que se trata de um serviço essencial, continua prorrogando o plantão extraordinário, muitas vezes com fundamento de que não entende que é o momento correto, muitas vezes dizendo que, por exemplo, que ainda não tem condições de cumprir automaticamente as obrigações que a Resolução 322 estabelece, por exemplo, ela estabelece que o tribunal, ao determinar o retorno, ele tem que garantir os equipamentos de segurança a todos que frequentam, que laboram nos fóruns, magistrados, servidores, e tem que fiscalizar também aqueles transeuntes, os usuários dos serviços públicos, os próprios advogados, que adentrem também aos fóruns com as máscaras de proteção, que tenham o álcool gel em mãos, ou que se utilizem daquele que o tribunal, que o Poder Judiciário tem que oferecer para quem entra nos fóruns e tribunais, ou seja, toda essa situação. O que nós temos que imaginar, e muito provavelmente o CNJ, eu vou falar aqui em tese, até porque eu não posso antecipar um juízo de valor, que provavelmente será deliberado no próprio plenário. O Poder Judiciário não pode estar à parte da realidade, como eu falei, do município, da inclinação que o Poder Executivo determinar naquele momento. Realmente é incongruente você imaginar, mesmo que, olha que situação também de dilema, porque essa pandemia causa ainda tantas dúvidas e tantos receios, eu vejo muitas situações, olha, não era o momento de o prefeito abrir, ainda estamos numa situação de que não é o ideal, como é que abre academia, como é que abre bares, ainda estamos num patamar muito causticante de contágio, mas se o prefeito tomou essa medida, se o governador tomou essa medida e entendeu viável, provavelmente porque tem esses dados em mão, são números objetivos de contágio, do sistema de saúde, ou seja, né, daquelas ociosidade, de vagas em UTI, ou seja,
determina que se passe daqueles nível laranja para o amarelo, e enfim, o Poder Judiciário não pode ficar à parte. Realmente é inexplicável que vários estejam abertos por determinação do Poder Executivo e o Poder Judiciário não, diante de tudo, toda a magnitude, toda a importância que o Poder Judiciário tem para a sociedade. Então, há de comungar esses interesses. Eu penso, e até conversei, como eu falei, com os presidentes, que deve ser uma atuação sinérgica, não acho que deve ser algo beligerante. Eu acho que todas essas instituições devem se reunir dentro do critério de razoabilidade, realmente, porque o país, pelo que eu tenho acompanhado, em maior ou menor proporção, mas estão voltando realmente os serviços presenciais, há uma tentativa de retorno, mesmo que pausadamente, mas para o chamado novo normal. Hoje, saí cedo de Brasília para chegar ao Acre, e já vi o aeroporto de Brasília como há muito tempo não via, já com um número bastante expressivo, né, de usuários da aviação civil brasileira, ou seja, é notório que estão voltando. Tive notícia agora que o Tribunal de Justiça de São Paulo retomará as audiências e também os julgamentos nos tribunais do júri presenciais. Então, penso que tem que ter esse movimento, como eu falei, com muita responsabilidade, todos os tribunais uníssonos, com a participação efetiva da representação da sociedade civil, como falei, OAB, Defensoria, cumprindo com o que a resolução determina, mas seria interessante que isso fosse resolvido, como falei, dentro da autonomia, até privilegiando e enaltecendo a autonomia e a independência dos tribunais, sem que o CNJ fosse provocado. Acho que as diretrizes da resolução 322 são extremamente democráticas, são suficientes, enaltecem, como eu falei, a autonomia do Poder Judiciário e também a importância desses outros agentes que envolvem o Poder Judiciário, e eu acho que assim que tem que caminhar. E, nesse aspecto, seria isso que eu teria que falar, mas eu quero terminar de forma muito rapidamente por uma situação que eu tenho visto e participei da reunião preparatória do Encontro Nacional do Poder Judiciário que acontecerá ano que vem, e notei uma situação que realmente já vinha se anunciando, que são os impactos das inovações tecnológicas que foram atalhadas com o período de Covid, no período do pós-pandemia, né? Todos nós sabemos que, de uma hora para outra, muita coisa foi implementada automaticamente, né? Nós precisamos, e o que ficou muito bem claro, que nós não podemos negar isso, a tecnologia é amiga. A tecnologia que possibilitou que o Poder Judiciário não paralisasse totalmente, e ninguém queria que o Poder Judiciário paralisasse. E nós temos situações no Brasil, isso deu para ver, como exatamente falando, como eu falei no início, das diferenças do país. Nós temos estados em que ainda temos os processos na Justiça Estadual, cerca de 80% dos processos tramitando fisicamente, o estado inteiro, tá? Veja, nós temos a lei do processo eletrônico, se não me engano, é de 2006. E nós ainda temos tribunais de justiça com 80% dos processos em volumes físicos. E esse tribunal sofreu muito nesse período de pandemia. E está sofrendo até hoje, porque os prazos em processo físico ainda estão suspensos desde 19 de março. E nós estamos adentrando em setembro. Prejuízo para as pessoas, a sociedade, essa sensação de realmente de impunidade, ela realmente é sofrível, né? Seja de uma forma de estrutura ou por uma situação inusitada como essa. Mas a tecnologia, ela possibilitou isso, ou seja, se não houvesse os avanços, os processos eletrônicos, as possibilidades de realização de audiências pelo modo virtual, conciliação, instrução, as sessões de julgamento, realmente seria muito pior. Porém, também o que esse catalisador, o que nos permitiu ver que nós temos modos de avançar, ou seja, que a tecnologia realmente muda a cultura e vai mudar a cultura do processo judicial brasileiro, avançou nessa mudança, algumas situações de gargalo também ficaram muito evidentes, e isso a advocacia no Conselho Nacional de Justiça deixou muito expressa, no sentido de que o Poder Judiciário tem que ter essa sensibilidade de que o Brasil não é sinônimo da estrutura que o Centro-Sul do Brasil tem, que as regiões do interior da Bahia não têm a estrutura que Brasília tem. Eu que sou do estado do Acre, posso falar com muita propriedade, eu sei das carências de estrutura de serviço
de internet, de telefonia móvel, de fornecimento de energia elétrica, que é um serviço essencial. Então, a gente não pode, de maneira nenhuma, implementar fórceps esses procedimentos pela modalidade virtual, como aconteceu no período de Covid, infelizmente. Digo infelizmente, no sentido de, digamos assim, de voto vencido, resignado, mas com espírito democrático, porque a minha ideia e os meus votos, e do Dr. André Godinho, que também é um ilustre representante, até quero aproveitar e cumprimentar essa gafe de não ter cumprimentado o meu amigo de bancada, digamos assim, Dr. André Godinho, dos representantes da Bahia, mas tentamos muito deixar muito caracterizado, pontuado, que a argumentação do advogado deveria ser observada com muita sensibilidade, porque o advogado que consegue dizer exatamente, olha, a minha internet não funciona, a minha internet ela não é 4G, eu uso, a base da advocacia brasileira é muito pobre, eu não tenho internet Wi-Fi, eu só tenho internet do meu celular, que é um pacote que não aguenta uma audiência 2 horas direto, corta os meus serviços. Há muitos advogados que não têm escritório. Agora, no interior do Acre, fiquei muito sensibilizado com o depoimento de uma pessoa que, para conseguir fazer uma audiência, já que não conseguiu a designação, a sala da OAB do interior fechada, dentro do fórum, estava pedindo um espaço emprestado para os amigos, para os colegas. Eu preciso usar o seu computador, preciso usar o seu escritório, que o juiz não negou o meu pedido de redesignação e eu não tenho onde fazer. Preciso do seu escritório emprestado. A pauta das mulheres, doutora Silvia e doutora Carla, também aqui do Acre, tive uma experiência que me deixou muito reflexivo, no sentido de que falou assim, olha, eu não tenho escritório, eu sou contratada, mas na minha casa eu tenho uma boa internet no meu apartamento, eu tenho um bom notebook, mas eu não quero levar, eu sou separada, eu moro com 2 filhas, eu não quero levar a parte para dentro da minha casa. Eu não quero levar uma testemunha que eu nunca vi na minha vida para compartilhar o meu lar com minhas filhas. Eu não me sinto bem com isso, eu não me sinto segura de levar pessoas que eu nunca conheci para dentro da minha residência. E ela falou que argumentou isso para o juiz falou que isso não era motivo e não redesignou também aquela audiência. Então, são essas situações que foram apresentadas no período de Covid, outras situações que são latentes, que já está em voga, que é a questão do horário de atendimento externo, já está em deliberação no CNJ, e tudo isso, logicamente, voltado para os avanços de tecnologia. Né? O CNJ tem em deliberação o voto do presidente Dias Toffoli no sentido de permitir que cada tribunal defina o seu horário de atendimento externo conforme a sua realidade, mas fundamentado muito em avanço tecnológico. E há alguma coisa de razoabilidade que não tem como negar. Olha, hoje não precisa, obrigatoriamente, que o fórum esteja aberto de 8 às 18, 8 horas alternadas ou seguidas, para que você consiga, primeiro, fiscalizar a produtividade do magistrado e dos servidores e garantir serviço. Eu não preciso, a tecnologia traz esses números. Eu consigo saber, através do PJE, a produtividade do juiz durante um ano. Não precisa estar o cartório aberto. Não precisa estar o cartório aberto. Ou seja, com o processo eletrônico, ele está acessível ao advogado 24 horas por dia, de domingo a domingo. O cartório não precisa estar aberto para o advogado ter acesso ao processo. Tudo isso através de inovação de tecnologia. Discute-se também o home office para magistrados, a partir também do momento em que tudo pode se operar, o processo judicial pode se operar pelo meio virtual, está em voga também no Conselho Nacional de Justiça. Há de se analisar o conceito da magistratura, há de se analisar o contexto histórico que o Brasil vive hoje. Será que é o momento ideal de você pregar, entre aspas, um afastamento maior ainda da magistratura, da sociedade? Posso falar sem desembargador José Ara, sem nenhuma conotação pejorativa, mas através de números, o principal gargalo da violação das prerrogativas da advocacia, todos os presidentes, não me deixam mentir, presidentes seccionais, é o contato direto com o magistrado. É dificílimo no Brasil um advogado conseguir despachar um processo com um magistrado. Dificílimo. Prova disso é a recomendação. O CNJ teve que editar uma recomendação no período de Covid para que se criasse um canal direto de comunicação eletrônica entre o advogado e o juiz, porque em período de Covid ninguém mais conseguia falar com o magistrado. Conversar com o magistrado, despachar memoriais, se tratou de uma rara exceção. Infelizmente, essa é a realidade, repito, sem nenhuma conotação pejorativa.
Então, será que é o momento de, antes de analisar, de avançar realmente na concretude dessa prerrogativa da advocacia que é prevista em lei federal, será que é o momento já de avançar para estabelecer um home office para a magistratura brasileira? São essas situações, várias outras situações que estão redundando desse período de Covid e que já estão sendo deliberadas, né, como eu falei, nesse momento do pós-pandemia, e que precisam da nossa reflexão, precisam da nossa participação. O que eu imagino que seria, pelo menos, a solução ideal? Porque ninguém pode negar os avanços tecnológicos. Seria extremamente pueril imaginar que nós não teremos, que esse período de Covid realmente não vai mudar a realidade do processo judicial brasileiro, vai mudar do país, vai mudar do planeta, como não ia mudar do Poder Judiciário brasileiro? Vai, mas eu penso que seria necessário um período de transição. Esse período de transição ia arrefecer essa pressão, que esses instrumentos virtuais de processamento, as audiências, tudo fosse feito de forma optativa. E eu acho que o Poder Judiciário ia se surpreender como os advogados iam optar pelo meio eletrônico, porque há uma imaginação que eu penso que é distorcida, de que se você colocar na mão do advogado, ele vai querer parar o processo. Isso é desconhecimento, caros colegas, da advocacia brasileira. Mais de 50% desse mais de 1 milhão de advogados que o sistema tem, a OAB tem, vivem da tramitação processual. Só recebem seus honorários quando o processo tramita, quando a audiência é agendada, quando uma sentença é exarada, quando ele interpõe um recurso. Mais de 50%, nós estamos falando de mais de meio milhão de profissionais vivem da tramitação processual. Então, imaginar que o advogado é aquele que quer obstar o processo é desconhecer a realidade da advocacia. Eu acho que esse período de transição seria importante para maturar esses softwares, incrementar realmente os avanços que são necessários, as melhorias que são necessárias, sem a pressão que existe quando você estabelece de forma cogente a forceps ou inovação de um dia para o outro. Acho que eu até já ultrapassei meu período, a Emanuele não falou nada, mas então, com essas palavras, agradecendo mais uma vez a todos aqui pelo convite, fico muito feliz de voltar, mesmo que virtualmente, à terra de todos os santos, né, que todos nós adoramos, essa energia do povo baiano, esse carisma, esse sorriso que todos nós admiramos. Estou muito feliz e muito obrigado. Doutor Marcos Vinícius, nós que agradecemos as suas palavras, as suas considerações. Eu, particularmente, como advogada, quero dizer ao senhor que eu adiro integralmente ao seu voto vencido, viu? E o que o senhor explanou para nós aqui, nós, enquanto advogados, enquanto conselheiro da ordem, o senhor retratou com perfeição e maestria todos os anseios da nossa classe, não só durante o período da pandemia, como pós-pandemia também, e anseios que não são só nossos, não, enquanto profissionais, são da sociedade também, né? Ao questionarem a reabertura da atividade jurisdicional, do atendimento pessoal, ainda que de forma gradativa, mas é um questionamento que a gente tem recebido constantemente, não só dos colegas advogados, como de toda a sociedade. Bem, eu franqueio a palavra agora à nossa colega doutora Carla Menezes, que é advogada militante nas áreas de direito empresarial e de família, conciliadora, mediadora, coordenadora e professora do Grupo de Estudos e Práticas Sistêmicas da UESA Bahia, presidente da Comissão Estadual de Direito Sistêmico da OAB Bahia. Doutora Carla, a palavra é com a senhora. Obrigada, minha colega. Boa tarde a todos os meus colegas no painel, mais uma vez. É uma alegria ser estar dessa maneira, saibam disso. Eu adiro às palavras de abertura do meu colega Marcos Vinícius, fazendo as honrarias, como disse há pouco, a OAB, que é a minha casa. Eu digo isso publicamente há muitos anos. E agora eu tenho uma outra casa também, que é a ESA. E abraço todos os colegas que se disponibilizam para participar desse evento. E eu trago especialmente hoje uma alegria, quando eu soube que o ex-ministro é para sempre, né, enfim, Carlos Aires, comporia a Conferência Magna, meu coração deu pulinhos de alegria. Isto porque, Marcos, em 2014 eu li uma entrevista dele na Carta Capital, e naquela época eu questionava muito a minha advocacia, não porque eu não adore advogar, de fato adoro,
mas porque os meus resultados estavam cada vez mais comprometidos diante da situação do Poder Judiciário instituído. E foi naquele momento que eu tomei a decisão de mergulhar nesse universo dos chamados, naquela época, métodos adequados de resolução de conflitos. Faltou apenas a Emanuele dizer que eu sou consteladora. Eu já tive medo e vergonha de dizer isso publicamente, especialmente dentro das paredes do Poder Judiciário instituído. Isso já passou. E ouvir o ex-ministro Carlos Aires referir a intuição como indicativo de consciência na palestra que ele fez na abertura desse congresso, novamente me trouxe um sentimento muito valoroso de encorajamento para trazer hoje para esse painel, agradecendo a possibilidade de fazê-lo à diretoria executiva da OAB Bahia, para falar de direito sistêmico, que é a técnica das constelações aplicada a quem exerce a atividade jurídica, seja a magistratura, seja a advocacia, seja o Ministério Público, enfim, todas essas pessoas que somos nós, que somos o Poder Judiciário instituído. E foi interessante porque você referiu na sua fala também que o processo judicial eletrônico, ele surgiu em 2006. E ontem mesmo eu fiz uma postagem no Instagram, porque agora isso também é veículo de comunicação, não é só para badalação, mas isso é veículo legítimo de comunicação, referindo um artigo do Código de Processo Civil. Quando eu refiro aos artigos do Código de Processo Civil, algumas pessoas se assustam, imaginando que isso de utilizar as ferramentas como a mediação, ou a comunicação não violenta, ou as constelações, é Haribo demais. Mas não é, porque se assim fosse, nós não teríamos desde 2015 um Código de Processo que prestigia e acolhe essa possibilidade de que as soluções surjam também através do protagonismo das pessoas que somos nós que compõem o Poder Judiciário. E penso eu que quando lá atrás, em 2010, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução 125, eu, como advogada, eu ouvi, na verdade, o texto da Resolução 125 como um clamor. Precisamos de ajuda. O sistema está sobrecarregado, nós somos altamente beligerante em termos de defesa dos nossos interesses, e isso é maravilhoso. Somos pacíficos, porém, buscamos os nossos direitos, queremos protegê-los, e eu acho isso magnífico. Isso é a força do nosso povo em buscar os resultados e fazer os movimentos, e você relatou isso com maestria, através de tudo que foi sendo provocado pela sociedade civil organizada, especialmente pelo movimento da OAB, para os resultados, para que, então, o Conselho Nacional de Justiça se posicionasse e os tribunais se posicionassem conseguintemente. Então, diante dessa situação que nós vivemos, que é de ordem planetária, eu reflito que nunca tivemos uma experiência que nos tornasse tão iguais, absolutamente iguais. E eu gostaria de ater a minha fala aos anseios da advocacia. Eu sou uma legítima representante da advocacia, eu advogo há 30 anos, 31, na segunda-feira de graduação, e sem dúvida, eu sempre me movimentei para obter resultados, porque é isso que nós precisamos fazer. Nossa atividade é de meio, nós prestamos serviço. Então, quando o nosso serviço, o meu serviço, ele é inviabilizado por alguma circunstância, eu posso ter duas opções. Ou eu me quedo inerte e lamento, ou eu busco uma saída. E considerando que essa saída, ela está legitimada dentro do nosso instrumental, que é o Código de Processo Civil, eu, sinceramente, acho que esse é o momento de colocarmos em prática o artigo 6º, que fala sobre princípio de cooperação, que é cooperação. Porque não há outra saída, e eu não sou fatalista, ao contrário, eu sou muito poliana, muito otimista, que a cooperação.
para que cada um possa se implicar e se comprometer para responder ao serviço que nos é solicitado, seja como advogados, como desembargadores, como conselheiros, enfim, todos nós que fazemos parte dessa estrutura que é o Poder Judiciário. E o que eu sinto que me causa imenso pesar, e você referiu as dificuldades dos advogados nos interiores, de algumas mulheres, você deu um exemplo de uma colega advogada que não tinha um espaço adequado para realizar o seu trabalho, pessoas das gerações mais velhas que não têm familiaridade com a tecnologia e estão tendo muita dificuldade para se manter no mercado. Então, assim, o que tudo isso demonstra? E, tratando de anseio, o que eu penso que pode ser uma luz para todos nós? A implicação e o comprometimento para o resultado, para o serviço. Na medida em que um juiz ou um desembargador inviabiliza o acesso ao advogado, e eu particularmente penso que o acesso não pode ser realmente livre, no sentido de que a qualquer momento, a qualquer hora, porque todos nós temos agenda de trabalho. Eu, particularmente, eu não atendo um cliente a qualquer hora ou a qualquer momento só porque ele quer. Isso foge da realidade. Mas isso é uma polaridade, isso é um extremo. E, ao mesmo tempo, não atender nunca um advogado é uma outra polaridade. Então, o que me chama a atenção é que o que nós estamos vivendo é uma experiência personalíssima. Todos nós estamos com medo de morrer, em algum nível, porque essa experiência de pandemia, ela avoca isso, inconscientemente ou conscientemente. E, diante desse medo de morrer, o primeiro assalto, que eu penso que é da nossa emoção, eu não sei nem o que é que eu vou fazer. E, na medida em que cada um desses órgãos que compõem o Poder Judiciário deixam de se ouvir colaborativamente, as saídas vão ficando mais difíceis ou mais distantes. Então, assim, quando eu trouxe essa prática para a advocacia na Bahia, e a ESA foi o espaço que abraçou isso, que acolheu isso, a minha intenção não era jamais deixar a advocacia. Ao contrário, era fazer com que isso fosse conhecido, porque a técnica das constelações, e não deixo de lado a mediação de forma alguma, a conciliação, a arbitragem, as técnicas de negociação, enfim, um diálogo às vezes é suficiente para uma boa negociação. Intuitivamente, muitas pessoas fazem isso, gerações atrás de nós fizeram isso com maestria, sem tantos requintes de teorização. Mas esse é um espaço onde as emoções surgem, elas são prestigiadas. E quando nós nos deixamos tocar pelas nossas emoções, nós garantimos a nossa humanidade, e aí nós conseguimos olhar para o outro e compreender as necessidades do outro, mesmo que não possamos fazer nada, mas a empatia surge. Então, talvez, embora eu não seja bandeirista, mas, enfim, a metáfora é interessante, a bandeira que eu faço questão de trazer para esse evento seja o olhar menos preconceituoso e menos temerário para uma ferramenta que já está disponível em praticamente a maioria dos tribunais brasileiros, e ela não é a ferramenta milagreira que vai resolver tudo para todo mundo, ao contrário, porque foi justamente o CNJ que disse em 2010 que ele acolheria, então, a tese da justiça multiportas. Isso não é criação nova, é porque nós somos mesmo meio lentos, né? Nós temos processo eletrônico instituído desde 2006, nós estamos em 2020 e há tribunais que não conseguiram implantar isso com eficiência. Nem nós, advogados. Alguns advogados talvez imaginaram que fosse coisa para o futuro, só que o futuro já foi, nós já estamos no futuro. Semana passada eu disse para um colega que eu já me sinto uma senhora Jetson. Eu gostava muito desse desenho animado quando era criança, e eu achava o máximo a hipótese de entrar num jatinho, sobrevoar e sair de um local para o outro no céu. E o Banco Bradesco, muito sagazmente, através de seu serviço de marketing,
pegou essa ideia e reestruturou todo o seu marketing durante o período da pandemia, isso vai perdurar, na história da família Jetson, e também, muito habilmente, coloca a senhora Jetson no lugar de destaque. Enfim, então, o que é que eu quero dizer? Que eu refiro que o anseio da advocacia seja poder advogar e poder ter resultados, e poder, através de uma profissão, realizar o desejo das pessoas, os advogados poderem exercer a sua profissão de forma digna, sem ter que precisar pedir favores de computador alheio ou de linha de telefônica alheia, com o mínimo de dignidade, porque foi a Constituição Federal, o legislador constituinte, que disse lá que o advogado é indispensável à administração da justiça. Então, justamente, eu sempre que reflito e que sento para estudar, embora eu goste desses temas que aparentemente são não do conhecimento jurídico, que eu discordo, teoria de rede, teoria de links, experiência jurídica, sustentabilidade jurídica, ecologia jurídica, esses são temas da modernidade. Nós já estamos velhos na contemporaneidade, não é verdade? Estamos em 2020, ou seja, 20 anos de que, dentro do século XXI. Então, e a hipótese do diálogo, da cooperação entre esses saberes, está contemplado na norma, que é o nosso instrumento de trabalho. Então, eu refiro que, em que medida essa convergência, ela pode, de fato, acontecer, onde o anseio da advocacia seja recepcionado dentro dessa estrutura que é o Poder Judiciário, do qual fazemos partes, e de que maneira o Poder Judiciário não se blinde e acolha esse anseio para que nós juntos possamos ter uma representatividade tal na sociedade de respeito, de confiabilidade, de serviço bem prestado. Então, eu trouxe aqui um livrinho, sempre que eu participo desse tipo de atividade, eu trago um livrinho, assim, com uma citaçãozinha, tá? Não decoro essas coisas, não. Justamente refletindo antes de entrar aqui com vocês no trabalho, sobre o que é essa consciência coletiva, porque nós estamos agora sob uma consciência coletiva, sob um fluxo muito tensionado, que é justamente retomar a nossa atividade normal, que não tem nada de normal, sob o risco, sim, de morte, porque nós não temos ainda vacina para o vírus, e não temos um protocolo definido médico de tratamento para um quadro que se apresente. Tudo que aparece para nós são os ensaios e as experiências dos médicos mágicos na combinação de medicações que favorecem um paciente ou outro não. Então, assim, retomando também algumas das palavras do ministro Carlos Aires, em que ele fala sobre intuição, sobre sentimento, ele fala sobre consciência, como seria agora para nós fazer uma convergência de interesses sob um influxo de consciência único, que seria esse saber instintivo que acompanha toda a ação que se dirige a outras pessoas. Eu estou lendo aqui um livro de Bert Hellinger, esse mestre, que a maioria dos advogados que faz o trabalho dentro das OABs, através das comissões de direito sistêmico, prestigia e segue como uma matriz de estudo e de prática. E ele, escrevendo sobre consciência e conflitos, ele diz isso: a consciência é, em primeiro lugar, um saber instintivo que acompanha toda a ação que se dirige a outras pessoas. Então, como é que nós ficamos dentro dessa dialética? Já não é tempo de deixar isso de lado e realmente investir numa dialógica? O que é que nos impede, senão os nossos próprios muros pessoais, né? Nos vários lugares que ocupamos. Se estamos sem os cargos, ou os títulos, ou, enfim, os nossos rótulos, essa humanidade nos garante empaticamente. E aí eu penso que a nossa consciência, ela se harmoniza. Mas na hora que nós vestimos as nossas roupas, os nossos rótulos, os cargos, os títulos, eu percebo, sim, a dificuldade do diálogo.
para o objetivo comum, que é prestar um bom serviço de qualidade. Na semana passada, também, indagada por uma aluna, me dirijo para uma conclusão, ela me perguntou assim, mas como que você advoga e você faz essas coisas? Eu digo, sim, porque, na verdade, eu só faço essas coisas todas porque a minha advocacia precisa disso para que ela tenha resultados, e eu não posso ficar à mercê de não ter resultados. Porque se eu tivesse hoje a garantia de um serviço eficiente e excelente, dentro da estrutura fantástica que é o processo, talvez eu não tivesse tido a necessidade de sair por aí para buscar coisas outras. Eu falo isso com muita serenidade. Então, não somente eu, Carla, mas como vários outros colegas, vários, Brasil afora, mediadores incríveis, consteladores incríveis, negociadores sensacionais, árbitros fantásticos, advogados, sobretudo, na alma. Mas nós buscamos essas ferramentas, essas alternativas, essa palavra, inclusive, ela já está vencida, justamente para garantir a advocacia que nós realizamos com paixão. Para fazermos parte desse sistema que muitas vezes nos oprime, sim, nos entristece, mas para garantir a nossa presença nesse cenário, nesse espaço. Então, eu concluo, assim, a minha participação nesse evento, declarando ousadamente que o meu anseio é que o Poder Judiciário possa abrir-se, seguindo o que o CNJ disse lá em 2010, para acolher isso empaticamente, não abrindo mão da sua condição de poder judiciário, mas que esse poder seja equalizado junto aos outros poderes, para que o diálogo realmente possa ser uma realidade e não um discurso utópico. E agradeço a todos pela partilha nessa belíssima tarde de sexta-feira, embora tensionada pelos riscos que estamos passando, mas é muito bom, sim, dialogar com a esperança para manter a fé acesa. E já que o meu colega Marcos falou da terra do axé, não tenha dúvida, Salvador tem um brilho próprio e é muito bom viver nessa cidade. Muito obrigada a todos. Doutora Carla, nós que agradecemos a sua participação, principalmente as suas considerações, né, e seu discurso tão inovador. Trouxe para a gente alguns meios cooperativos, como a senhora mesmo disse, né, de resolução de conflitos, como é a constelação, e tantos outros já citados. E eu creio, inclusive, que o doutor, Sua Excelência, doutor José Aras, no seu discurso, pode falar um pouco disso, como o doutor Marcos Vinícius também, com certeza falaria. A gente tem visto, ainda que de forma lenta e gradativa, mas o movimento dos tribunais e do CNJ, no sentido de acreditar nessas formas alternativas, como a senhora disse, cooperativas de resolução de conflitos. Muito obrigada por sua palavra e por sua participação também. Bem, eu franqueio agora a palavra à Sua Excelência, o desembargador do Tribunal de Justiça da Bahia, doutor José Aras. Bom, boa noite já a todos, né? Passamos das 6 horas. Eu quero, antes de qualquer coisa, dizer da minha alegria, né, de estar nessa casa da advocacia, e eu fico muito à vontade falando, né, estando com vocês, até porque basta lembrar que antes de ser desembargador, e a honra de ser desembargador, eu tive a honra não menor de ser advogado durante 21 anos da minha vida. Então, essas dificuldades, doutora Carla, que a amiga tratou, enfim, a gente tem, eu recebo de uma forma muito tranquila e sei exatamente quais são os percalços que se passa na atividade, e também quero trazer, né, também em nome do nosso Tribunal de Justiça da Bahia, algumas perspectivas positivas também. Bom, antes de mais nada, saudar, né, a doutora, você, nossa doutora Emanuele, que nos honra como a mediação desse evento, o conselheiro Marcos Vinícius, que eu não tinha um contato próximo antes, mas pela palestra dele se vê exatamente como, né, o brilho que ele tem, não é à toa que é tão festejado por todos, doutora Carla e doutora Silvia também, amigas queridas aqui da Bahia, e, como eu disse, trazer alguns elementos aqui no nosso Tribunal de Justiça. Na verdade, antes também, até porque o evento acabou tendo, acho que
Caiu aqui para mim. Voltei, não. Voltei. Saí um pouco, não foi? Voltou. A gente está com a dificuldade, estamos numa era digital, né, mas os mecanismos digitais não nos favorecem, né, a avançar exatamente nisso. Então, por tão perto também, está por aqui, está legal. Bom, então, o que acontece? Eu dizia, só para retomar um pouco do raciocínio, que o nosso Tribunal de Justiça, ele, assim, a pandemia, ela acabou fazendo bem, e eu vou explicar muito bem minha colocação, ao nosso tribunal. O teletrabalho, ele foi iniciado em 16 de março, e até o dia 24 de agosto, há 4 dias, foi feito um levantamento de 3 milhões de atos processuais praticados aqui no TJ Bahia. Então, nosso conselheiro Marcos não é uma prestação de contas, até porque eu não tenho autoridade nem representatividade, mas quero trazer esses elementos também com muita alegria, né, para os advogados da Bahia. É claro que muita coisa se pretende melhorar, elas têm que ser melhoradas, mas também o que é positivo tem que ser objeto também de divulgação, objeto também de aplausos, porque eu vejo, independentemente, doutora Carla, de você ter uma dificuldade pontual, né, isso que você tratou muito bem sobre esses métodos alternativos, interessa a gente também, né? Eu hoje trabalho com a média de 30 processos por dia, e é lógico que se metade disso fosse resolvido consensualmente, o ganho era de todos nós, né? Certeza que eu estaria muito feliz com isso também. Mas também devo dizer, apenas nesse ponto também, para deixar, enfim, um momento um pouco, com a visão também do outro lado, agora do balcão, como eu tenho dito também, que muito disso é de ordem cultural, né? Eu acredito que essa ideia, e a OAB tem essa responsabilidade de cursos, enfim, para buscar, junto com o judiciário, o CNJ é um elo de ligação entre todos nós, para que isso, de fato, se efetive. Basta dizer, e naturalmente sem mencionar um caso concreto, que até o mês passado a gente estava cuidando de uma ação envolvendo uma guarda, e eu tratei diretamente com os 2 advogados, porque é papel do juiz procurar buscar o consenso, e não consegui. Simplesmente não consegui. O que eu consegui foi uma petição, outra petição, a última delas com 72 páginas, para poder dizer que não tinha como fazer um acordo. Então, isso nos entristece, né? Isso, naturalmente, sem também levar em conta que o interesse tutelado, o que se busca é o interesse do menor. E até então, infelizmente, eu falo com pesar, não conseguiu ser efetivado. Então, veja que é um processo, né, realmente de construção, e eu acredito que beneficia a todos, então todos estamos, de fato, voltados, né, para essa realidade. Sobre o nosso tribunal, me permitam, assim, só essa breve comunicação, eu dizia, são 3 milhões de atos, eu fiz aqui uma pesquinha, né, para não sair muito, 300 mil decisões, 560 mil processos julgados, 670 mil processos baixados, e 1.300.000 despachos. Veja bem, no período de pandemia, e por isso agora explicando essa minha colocação, a pandemia fez bem para a Justiça da Bahia, entenda, logicamente, enquanto, né, volume de trabalhos. Claro, e eu jamais fecharia os olhos para isso, muita coisa, de fato, né, há que se melhorar. Agora, dentro de tudo isso, né, num contexto também de ordem cultural, e eu que venho da advocacia, a gente é advogado, né, já falo aí também de uma forma saudosa, a gente tem ainda, se tem uma natural, assim, costume de trabalhar de domingo a domingo, né, então eu trouxe isso para o judiciário, devo dizer também que com toda alegria, com todo orgulho, trabalho de domingo a domingo, né, essas questões, conselheiro Marcos, de atendimento, essas questões, a doutora Carla também pontuou muito, eu ainda acho que é um entrave, muitas vezes, de natureza pessoal, restrita, e também acredito que a mudança cultural viabiliza isso. Eu, quando tomei posse, em fevereiro, na verdade, depois da posse, já em atividade, eu recebi do nosso Tribunal de Justiça um computador e um notebook. Perdão, um notebook e um telefone, um aparelho de iPhone, né? E aí o computador, obviamente, eu utilizo apenas para o tribunal, separação rigorosa do público e do privado, e o iPhone, eu divulguei isso, mandei, inclusive,
ofício para a OAB, nosso presidente Fabrício. Eu coloquei uma capa, né? E esse iPhone hoje ele é utilizado exclusivamente pelo gabinete. Então, muito antes de necessidade de atendimento via esses processos eletrônicos que o doutor Marcos bem pontuou, que é uma imposição natural na normativa do CNJ, o atendimento do nosso gabinete, que estamos ocupando hoje, porque não é nosso efetivamente, e nunca será, é público, ele é feito dessa maneira. Então, digo isso com orgulho, doutora Carla, colega Silvia também, para dizer que a gente pretende, né, e não é romantismo nisso, contaminar, né, outros desembargadores, outros também, a darem cumprimento, né, a esse direito, a essa prerrogativa, que não é do advogado em si, mas do exercício profissional. Então, eu acredito, logo depois que eu fiz uma postagem disso, e não fiz postagem para me divulgar, porque, de fato, nunca precisamos disso, não é momento agora também, ainda mais agora, depois, né, de estar com uma barba branca, como já estou aqui, mas é bacana contaminar. Um colega juiz de Fortaleza me ligou por o WhatsApp do gabinete, fez, olha, eu estou copiando aqui também no meu gabinete esse mesmo método do WhatsApp corporativo para o gabinete. Aqui na Bahia, doutora Ana Barbuda, certamente muitos conhecem, né, também implementou no gabinete, enfim, na sessão, na turma, salvo engano, que ela trabalha. Então, é uma tendência natural de melhoria, até porque, né, talvez alguns velhos hábitos também tendem a melhorar, né? E a gente vê também, nesse contexto que falo agora para a advocacia, como é bom constatar, né, a importância do quinto constitucional, a importância, a gente fala muito assim, de oxigenar o tribunal, mas não é só oxigenar, é uma visão, né, de quem vivenciou durante 21 anos, enfim, 30 anos, 40 anos, depende da pessoa quando chega, vivenciou uma realidade e hoje tem, efetivamente, alguma contribuição a dar, né? Eu, por exemplo, e também falo também muito tranquilamente, quem me conhece sabe disso, não é para prestar contas, eu repito, mas com alegria de poder estar prestando o serviço, enfim, que é minha obrigação, na verdade. Eu hoje tenho feito algumas intervenções, modestamente, em relação, por exemplo, veja que coisa pontual, a maneira com que se extingue o mandado de segurança. A gente sabe que o mandado de segurança tem condições de ação, né? Inclusive a questão da prova pré-constituída e também da decadência, e muitas vezes a decisão de extinção do mandado de segurança é aquela assim, extingo por decadência, com o exame do mérito, com a resolução do mérito, né? Exame da minha época do CPC, já mudou para resolução, de acordo com o artigo 4872 lá do CPC. Acontece que o 4872 do CPC é extinção do mérito por decadência do direito, e não por falta de condição de ação. Qual a importância disso? O advogado fica sem poder, muitas vezes, ou inviabiliza a propositura de uma ação pelo rito comum, né? Já que o MS dele julgou sem exame do mérito. Então, são coisas como essa que você leva, né, como uma questão cultural, eu repito, de quem vivenciou efetivamente uma realidade que tem, talvez assim, eu falo também com muita alegria, né, nesse contexto, algo a contribuir para uma melhor prestação jurisdicional. Então, veja que o tribunal, hoje nós temos como nosso presidente, né, do Tribunal da Bahia, também egresso do quinto constitucional, desembargador Lorival, a mesa muito comprometida. É bacana se dizer que quando você está lá, a questão de ser do quinto ou não quinto, ela fica irrelevante, o papel, logicamente, é igualitário para todos, mas essa questão da aproximação com a advocacia, do judiciário, lógico que é fundamental, né? Hoje a gente tem, por exemplo, o nosso presidente, eu dizia, o desembargador Lorival, que é egresso também do quinto constitucional. Eu posso garantir a vocês a alegria dele quando diz, por exemplo, que não vai haver fechamento de comarcas na Bahia, embora a questão de comarcas envolve também estrutura, envolve questão de ordem financeira. Então, não é fácil você lidar com as dificuldades de ordem estrutural e, mesmo assim, fazer uma boa prestação jurisdicional. O conselheiro Marcos comentou aqui para todos os que nos honram, né, com essa audiência hoje, numa noite já de sexta-feira, até porque, doutora Carla, o sextou hoje não tem muito significado, né? Vai sextar para onde? É para ficar em casa, estudar mesmo, né? Fazer alguma coisa por aqui, na verdade... Já está bem, eu divirjo. Pode divergir à vontade.
Mas o sextou hoje não é aquele sextou do dia a dia. Eu fiz uma palestra outro dia, sexta-feira, 10 da noite. Teve uma audiência incrível. Se fosse um dia normal, não tinha ninguém aqui me ouvindo aqui, tenho certeza disso. Mas estavam, porque não tinha outra opção de ir para a rua, né? Mas nesse contexto que eu me referi. Então, por exemplo, a gente vê hoje a alegria, né, do nosso presidente de falar, olha, vamos manter as comarcas, precisamos manter a comarca, a interlocução, né, com a OAB, isso é fundamental. A gente hoje na Bahia também está com já em última etapa do concurso recente de juiz de direito, serão 50 juízes a partir de setembro, Deus queira que dê para aplicar a prova oral. Olha a dificuldade, até uma prova oral, que é condição de ingresso à magistratura, né, a gente não conseguiu fazer, era para março, abril, salvo engano, e logo depois a pandemia também chegou e, enfim, viabilizou o concurso. Mas tem a programação de prova oral, agora para setembro desse ano, Deus queira que dê certo fazer, logo o TJ vai empossar 50 novos juízes também, né? Hoje, a gente vê também um trabalho muito, assim, dedicado em relação à questão do PJE, que é o processo digital, né? A gente tem a migração do PJE para o PJE1, que já é um processo também no tribunal, o PJE penal também, o tribunal tem feito isso assim, numa velocidade dentro de sua estrutura, que, repito, envolve questão orçamentária, envolve questão humana como um todo também, enfim, um esforço hercúleo, né, como a gente fala, para poder dar conta do papel. E eu hoje também tive, né, essa confiança do presidente e também do desembargador Nilson Castelo Branco, e hoje eu sou vice-diretor da Unicorp, nossa universidade corporativa, que eu já fico, Carla, com essa ideia de fazer sempre interlocução com a EMAB, com a ESA, né, as escolas, enfim, do Ministério Público, da Defensoria também, e fazer projetos conjuntos, né? Pode me procurar, já deixo aqui um compromisso para fazermos esse projeto conjunto, porque tudo isso acresce muito a nossa atividade. E é um papel social nosso também, né? Já temos planejamento de qualificação para os servidores, né? Enfim, tudo isso que a gente busca, lógico, para tentar melhorar, ou, enfim, prestar melhor serviço, até porque, claro, é obrigação nossa também. Bom, de tudo isso, e aí a questão do processo virtual, da virtualização, eu também já queria caminhar até para a conclusão, sendo mais ou menos aí rigoroso com o tempo que nos foi dado, porque se deixar a gente falaria aqui realmente muito tempo, tudo é muito, muito bom estar junto, muito bom conversar com os amigos, mas a gente vê hoje, por exemplo, um ganho muito grande em relação ao processo virtual, né? Essa pandemia funcionou, eu me lembro das aulas de biologia lá da escola, a escola Tomás de Aquino, né, para ser mais preciso, nem existe mais, salvo engano, ela funcionou como um grande catalisador, né? Ela acelerou de uma maneira absurda tudo aquilo que o CNJ já determinava, o próprio Código de Processo Civil determinava. Então, a gente teve um ganho realmente muito grande em relação a essas questões de natureza virtual, né? Principalmente também, e aí falando agora do nosso tribunal, enfim, quanto segundo grau, das sessões virtuais, né? A gente tem visto uma participação maciça dos advogados nas sessões virtuais, o que, inclusive, não estou reclamando, tá? Mas, inclusive, está travando a pauta. A gente tem tido, aqui na Quinta Câmara, que eu faço parte, Silvia, a gente tem tido sessões extras com uma frequência imensa, né? O desembargador José Rocha Rotandano, que é nosso presidente, ele também muito cuidadoso, né? Tem feito sessões com uma frequência imensa, sessões extras. Então, hora ou outra, a sessão é de manhã e de tarde, você mal almoça, tempo de sexta zero, e já parte logo para uma sessão à tarde também, ou sessões dias de sexta-feira. Essa possibilidade, e eu observo isso muito nessas sessões virtuais, os advogados do interior da Bahia, né, de suas casas, aqueles que têm, obviamente, a estrutura necessária, fazendo suas manifestações, modificando entendimento, porque o papel do advogado, não há dúvida, não é só indispensável, né? Ele é fundamental até para viabilizar uma boa prestação jurisdicional, né? Não que a gente esteja aí, eu particularmente, enfim, todos nós, né, falando enquanto coletivo, afeto ou, enfim, aceitando algum tipo de erro, embora o erro faz parte do ser humano, a gente busca sempre a eficiência, etc., mas é possível que passe um dado, passe um documento. Quem chama a atenção do juiz, do magistrado, do desembargador, é o advogado, né? Então, essas manifestações orais têm sido
das coisas mais construtivas, de fato, para o exercício, inclusive também facilitando até a própria inserção do advogado no processo, porque muitas vezes também tem aquela dificuldade de ir à tribuna. Hoje a tribuna é em casa, né, no sofá, não é isso? Então você tem aí toda essa facilidade. Não pode ser no carro, não pode ser, lógico, tem que ter, logicamente, minimamente uma condição, enfim, de viabilidade, até social, né, de comunicação com o poder, enfim, com a ordem, lógico isso, mas as sessões têm sido fundamentais. E aí eu volto a dizer, travando pauta. A gente não está conseguindo mais dar conta das pautas por isso mesmo, o que é bom, né? Eu prefiro trabalhar sexta-feira e atender mais, né, e prestar um bom serviço do que não fazê-lo. Então, eu acredito, e eu tenho um compromisso, já disse ao presidente Fabrício, a gente, de vez em quando, se fala, eu tenho um compromisso, em função do que a advocacia representa para mim, de lutar no nosso tribunal para que essas sessões virtuais, pelo menos, sejam uma opção. Claro que a gente não busca uma virtualização, isso é muito negativo, você perde o contato, o conselheiro Marco falou muito bem sobre isso, você perdeu o contato com o magistrado, perdeu o contato físico, às vezes com o depoimento, é muito diferente, né, logicamente, isso é um momento de transição, mas pelo menos que depois que essa vacina, essa bendita vacina chegue aí, e todos nós estejamos tranquilos para aquela vida normal, né, ou tal do novo normal também, como se diz, a gente possa manter, pelo menos, como uma opção, a cada 3 sessões, a cada 4 sessões, pelo menos, manter as sessões virtuais, né? Eu acho que esse é o grande ganho, e fica também para a ordem, o Hermes entrou na sala aqui agora, já entrou para receber aqui uma intimação de ofício, fica para a ordem também uma responsabilidade de criar nas suas seccionais a estrutura necessária para as sessões virtuais. Como o conselheiro Marcos disse, tem advogados que não têm acesso, a gente já vê lá, com muita frequência, no meio da sessão, cai a internet, né? A pessoa fala aqui, daqui a 1 minuto aparece a voz dele, ou o rosto não está batendo aquilo. Então, tudo isso aí a gente tem como uma perspectiva de melhoria. Bom, falaria, como eu disse aqui, durante muito mais tempo, mas o nosso período é mais curto, eu, como disse, quis respeitar exatamente isso, mas quero também finalizar essa breve participação nesse evento honroso, esse grandioso evento, dizer da minha alegria. Eu também, doutora Carla, sou fã do ministro. A gente não se fala ex-ministro, né? Aí o professor Joacir Góes deu a solução, ministro aposentado, né? Mas a verdade é que ele é um grande poeta, uma pessoa humanista, né? Que todos nós admiramos e que traz sempre grandes ensinamentos também. E com base exatamente nele, eu também quero deixar o registro da alegria, né? De estar com vocês todos, amigos da Ordem dos Advogados, e me comprometer, e mais uma vez reafirmar o meu compromisso de ser, ainda que dentro das minhas possibilidades, um elo, né, entre a Ordem e o nosso TJ da Bahia, e que com certeza teremos grandes frutos, principalmente na área de ensino. Eu que tenho essa dedicação também há mais de 20 anos como professor, enfim, formando, né, essa gama de advogados aqui na Bahia e no Brasil também, enfim, nos cursos online, eu quero dizer que eu estou sempre à disposição pelo melhor. E sou otimista. Eu acho que muita coisa vem boa por aí e, pós-pandemia, teremos um judiciário ainda melhor. Me despeço, então, desejando também a todos que fiquem com Deus e ficando aqui à disposição dos amigos hoje e também quando precisarem. Muito obrigado. Doutor José Aras, muito obrigada pela sua participação, pela sua presença aqui no nosso painel, né, que tanto abrilhantou o nosso painel, né, suas considerações nos encheram de esperança, né, muito obrigada por estar sendo exemplo no Tribunal de Justiça da Bahia, né, e que possa se concretizar, a sua postura possa servir de exemplo para os outros colegas também, né, e que a gente possa ver melhoras no Tribunal e no Poder Judiciário da Bahia. Muito obrigada. Sem maiores delongas, eu convido para fazer suas considerações agora no nosso painel a presidente da Comissão Nacional de Promoção de Igualdade do Conselho Federal da OAB, membro do Instituto dos Advogados Brasileiros, suplente do Senado Federal na bancada da Bahia, ex-conselheira federal, ex-presidente da Associação das Mulheres de Carreira Jurídica, autora do livro O Poder de Saia na Bahia, e trabalhos como Acordo do Poder Judiciário Brasileiro, entre outros. Doutora Silvia Cerqueira, a palavra está com a senhora.
Boa tarde, é um prazer estar nessa tarde com todos os colegas e companheiros de mesa e dizer que o tema que nos foi proposto é extremamente importante, mas eu acredito que ele já foi praticamente exaurido pelos que me antecederam. Falar no final é sempre muito difícil. Mas eu gostaria de, inicialmente, agradecer o convite do doutor Fabrício Castro, presidente da nossa seccional, registrar também o vice-presidente nacional, doutor Luiz Viana, o doutor Hermes Hilarião, foi quem fez diretamente essa chamada, o desembargador José Aras, o ministro Marcos Vinícius, a doutora Manuela, nossa ilustre mediadora, e a queridíssima doutora Carla, que eu estava morrendo de saudades, mas que me deu o prazer de revê-la hoje, nesta tarde. Eu exerço praticamente uma advocacia ativista, e eu penso que todos, inclusive, já falaram acerca das perspectivas da justiça e dos anseios do advogado. Contudo, eu sempre trato de um viés que faz com que façamos uma reflexão muito em cima da questão das discriminações, do preconceito e do racismo, né? Então, eu penso que, para este tema, a minha reflexão foi como que a gente pode melhorar e qual o desafio, o anseio da advocacia, eu diria, que trabalha neste viés. É democratizar mais a justiça. Eu penso que esse é o ponto de partida. E, assim, nós temos a noção clara das contradições e características socioeconômicas da sociedade brasileira, apresentando um desequilíbrio abissal, evidente e segmentado, a ponto de excluir determinados grupos do tecido social. Assim, por força do artigo 44 da Lei 8.906, nós, advogados e advogadas, podemos postular direitos e defender a Constituição, a ordem pública do Estado Democrático de Direito, os direitos humanos, a justiça social e pugnar pela boa aplicação das leis, pela rápida administração da justiça e pelo aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. Bom, isso se faz necessária a permanente persecução de todos os atores enquanto integrantes do Poder Judiciário. Eles precisam sinalizar que é chegada a hora de, juntos, nos aproximarmos dos mais variados segmentos da sociedade civil e a outras instituições jurídicas, buscando exercitar o princípio da equidade através dos devidos ajustes e alinhamentos com vistas a garantir o acesso à justiça para as pessoas mais vulneráveis, visando a efetivação de direitos junto às instituições judiciais para que cumpram de forma objetiva a previsão esculpida na Carta Federal de 88, que proclama a igualdade de todos perante a lei, sem qualquer distinção de raça, cor, sexo e origem, dentre outros aspectos do ser humano. Ao longo dos anos, como eu disse, eu exerço uma advocacia que mescla o direito com um ativismo social consequente, sobretudo no que pertine ao resgate à dignidade da pessoa humana e à reparação dos direitos da população negra pós-diaspórica, cujo racismo e as discriminações racial e social insistem na permanência de um apartheid cotidiano, em razão de estigmas que ainda hoje permanecem no imaginário coletivo da sociedade brasileira, fruto da escravização a qual foi submetido o povo negro, e por mais que façamos gestões e articulações
com vistas a estabelecer o tratamento isonômico entre pessoas diversas que possuem direitos iguais. Contudo, as oportunidades não avançam na mesma proporção dos movimentos realizados para objetivamente efetivar essa igualdade. Acredito na concretude da igualdade de acesso a direitos, bem como de oportunidades, uma vez que também entendo que as instituições, a começar pelo Estado, são seres inanimados, portanto, dirigidos por homens e mulheres. E, se é verdade que o racismo está arraigado no imaginário coletivo das pessoas, a nossa grande luta é a desconstrução desses estigmas para que possamos fazer com que as instituições, mediante as suas representações, respeitem a dignidade da pessoa humana, fazendo com que sejam cumpridos princípios fundamentais como os da igualdade, equidade, etc., materializados nas leis existentes, carecendo apenas da sua efetiva materialização. O artigo 5º, que já comentei, que proclama a igualdade formal, não a garante materialmente. A luta que cada vez mais se impõe é tornar esse princípio real. Tratando de acesso à justiça, é pertinente citar o jus-filósofo John Rawls, festejado em nossa geração, cuja construção do seu pensamento sempre se manteve fiel a estabelecer um paralelo entre a história e a atualidade, a teoria e a prática, com vistas à realização da justiça social. Considerando a vulnerabilidade dos afro-brasileiros no que diz respeito ao acesso à justiça, bastaria trazer os argumentos históricos da escravização a que a população negra foi submetida para justificarmos na atualidade a assertiva de Boaventura Souza Santos, que diz: temos o direito de ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza, e temos o direito de ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que não reproduza desigualdades. Essa é uma das citações mais recorrentes nesses últimos tempos, embora não encontremos, em minha avaliação, uma construção mais adequada para definir a igualdade que buscamos nesse século. Encontrando ainda guarida no raciocínio de que a igualdade deixa de ser um princípio jurídico a ser respeitado por todos para ser um objetivo constitucional a ser alcançado pelo Estado e pela sociedade. É possível perceber avanços na perspectiva reparatória produzida pelo sistema de justiça, quando há aproximadamente 10 anos, quando do julgamento da DPF 186, que eu fui, inclusive, surpreendida quando cheguei hoje para tomar assento nesta mesa com a colega Carla, esta DPF, que foi ajuizada pelo partido, então o partido DEM, junto ao Supremo, em razão das cotas raciais adotadas pela UNB, Universidade de Brasília, com pedido de suspensão liminar, pedindo a declaração da inconstitucionalidade de atos do poder público, que resultaram na instituição das aludidas cotas, quando a Egrégia Suprema Corte, de forma sábia e atenta, ouviu as vozes das ruas, acolheu a sugestão da realização de audiência pública com o intuito de amparar-se em outros saberes e ramos do conhecimento, como a sociologia, a história, a psicologia, além da escuta dos movimentos sociais, destacadamente o movimento negro, visando construir, para além do direito positivo, elementos esclarecedores que traduzissem o conhecimento posto nas ciências mencionadas, com vistas a realizar a prestação jurisdicional mais próxima possível do direito e do anseio da sociedade, com acerto, a pretensão que vinha da escuta das ruas, elas se revelaram em medidas especiais e temporárias, mas ancoradas na constitucionalidade,
que lhe era necessária, para que escapasse de possíveis retrocessos de entendimento. Para destacar, faço essa menção, faço esse registro, apenas para destacar um desafio enfrentado com resultado exitoso. A professora Flávia Piovesan destaca 3 vertentes no que tange à concepção de igualdade, que eu destacarei apenas uma, até porque eu sei que o tempo é curtíssimo, apenas a última, em que ela considera a igualdade material correspondente ao ideal de justiça, enquanto reconhecimento de identidade, ou seja, é aquela orientada pelos critérios de gênero, raça, etnia, idade, dentre outras. E para Nancy Fraser, a justiça exige, simultaneamente, redistribuição e reconhecimento de identidades. E mais adiante, essa mesma autora diz: o reconhecimento não pode se reduzir à distribuição, porque o status na sociedade ele não decorre simplesmente em função da classe. A escuta do passado do STF ao segmento negro estabeleceu um processo novo e balizador de julgamento que hoje se reflete em um novo formato de vários segmentos e instituições com vistas a ampliar e aprimorar uma prestação jurisdicional adequada, efetivando a democracia e o respeito ao Estado de Direito. Hoje nós temos visto uma grande movimentação do CNJ, eu particularmente tenho participado de alguns encontros nesse sentido, da escuta, do aprimoramento da máquina jurisdicional, mas não só enquanto magistratura, mas todas as instituições jurídicas. Ainda, a título de sugestão, rumo a essa aproximação, é importante prestar atenção ao processo de informatização que cada vez mais se instala não só no Poder Judiciário, mas em todas as instituições jurídicas, e isso os colegas que me antecedeu falaram com muita propriedade, porque o seu acesso pressupõe minimamente algumas ferramentas, bem como a adequada formação dos usuários, em geral, que nem sempre estão aptos de forma igual enquanto jurisdicionados, além dos próprios serventuários. O custo de um computador e até mesmo um celular, e o colega já que me antecedeu fez esse registro, um celular básico para acompanhamento e prática de determinados atos por essas vias, já permitidas em lei, não estão tão acessíveis aos mais carentes. E nessa classificação, a população mais vulnerável, eu tenho que destacar que é a população negra, de afro-brasileiros. Dessa forma, como estamos em uma conferência, enquanto porta-voz da Comissão Nacional de Promoção da Igualdade, concluo que é preciso, começo a concluir, é preciso que tenhamos a compreensão que a nação brasileira comporta uma diversidade racial, étnico-cultural peculiar, e que a luta por práticas antirracistas e democráticas deverão ser contínuas, com vistas a possibilitar o efetivo acesso da parcela de excluídos da sociedade e, para tanto, compreendendo que nós estamos numa conferência, eu nunca saio de uma conferência sem fazer algumas modestas e singelas sinalizações, eu gostaria de indicar alguns pontos que penso que poderão ser implementados. O primeiro deles é a instalação, aqui, por exemplo, de juizados especiais de combate ao racismo, tendo em vista o alto índice de incidência de casos de racismo, discriminação e preconceito racial, bem como de intolerância correlata, carecendo de uma estrutura do judiciário devidamente aparelhada, com vistas a recepcionar e solucionar as demandas que acometem a sociedade, como também no interior das instituições. Outra indicação seria a inserção nas escolas da magistratura a disciplina das relações étnico-raciais, a história e a cultura africana e afro-brasileira,
uma outra indicação é a formação para práticas antirracistas, e aqui eu estou diante de um representante do Poder Judiciário, para magistrados e serventuários da Justiça, que muito recentemente nós lançamos uma campanha, Desafios da Mulher Negra Advogada, onde as relações elas são muito difíceis, com depoimentos que nós não acreditamos que em uma sala de audiência coisas como essas ocorram com colegas, tipo a exigência da carteira do acompanhante, eu diria assim, do cliente da advogada, em razão dela ser negra, e tantas outras que, se os colegas tiverem interesse, poderão acessar, está no site do Conselho Federal da Ordem dos Advogados. Já estou terminando. Também é uma sugestão a formação de promotores comunitários de justiça para eu diria, no sentido de fazer com que as comunidades tenham uma relação mais estreita com o próprio Poder Judiciário. Por fim, hoje eu não poderia deixar de fazer um registro que é o aniversário daquele célebre discurso do reverendo King, quando ele diz que tinha um sonho. Mas eu não trago a mensagem desse discurso. Eu trago a mensagem que ele deixou no discurso do dia 3 de abril de 68, no sentido de encorajar os colegas negros e negras e os nossos aliados, parceiros nessa causa do combate ao racismo em toda e qualquer instância e em todo e qualquer poder. Discurso esse que ele dizia assim, ele fez para a comunidade negra do Tennessee. Ele diz assim: temos de enfrentar dificuldades, mas isso não me importa, pois eu estive no alto da montanha. Isso não me importa. Eu gostaria de viver bastante como todo mundo, mas não estou preocupado com isso agora. Só quero cumprir a vontade de Deus. E ele me deixou subir a montanha. Eu olhei de cima e vi a terra prometida. Talvez eu não chegue lá, mas quero que saibam que hoje nós, como povo, teremos uma terra prometida. Por isto, estou feliz esta noite. Nada me preocupa, nada temo. Não temo ninguém, melhor dizendo. Vi com os meus olhos a glória da chegada do Senhor. Com esse discurso do reverendo King, eu encerro essa minha modesta intervenção, agradecendo o convite da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional da Bahia, agradecendo aos meus companheiros de mesa e a toda a advocacia baiana, e dizendo que a terra prometida que eu gostaria de ver é aquela terra onde o preconceito, o racismo e as discriminações não existissem, fosse em que instância fosse, porque naquela exata noite o reverendo King morreu. Muito obrigada. Nós que agradecemos à senhora doutora Silvia pelo brilhantismo que a senhora finalizou o nosso painel hoje, viu? Muito obrigada por suas palavras, e eu posso dizer que conte conosco, eu creio que inclusive com todos os integrantes desse painel, nessa luta contra o racismo, viu? Nós estamos juntos. Eu queria também agradecer a participação dos palestrantes, a presença de todos. Muito obrigada pelo conteúdo tão enriquecedor com que vocês se apresentaram aqui nesse painel.
E agradecer também a todo mundo que acompanhou de casa esse congresso, viu? E eu, mais uma vez, agradecer a Hermes e Larião pelo convite, parabenizar o AB Bahia e toda a diretoria pela realização desse congresso, viu? E eu passo a palavra agora a Hermes para fazer um encerramento. Beijo a todos, fiquem com Deus. Hermes, você me permite uma palavra mostrar algo para a doutora Silvia. Eu nasci em 1968. Este é um ano forte. E ele ainda não terminou. Eu peguei para reler essa semana, doutora Silvia. Então, que essa energia da transformação esteja conosco, e que a gente possa fazer coisas simples, porém extraordinárias. Desculpe, precisei falar isso. Boa noite a todos e todas. Eu quero, acima de tudo, agradecer a vocês pela participação no evento, por acreditar nesse projeto, por acreditar no primeiro Congresso Online da Advocacia Baiana, um evento plural, um evento democrático, que buscou tratar de diversos assuntos de interesse, não só da advocacia, mas de toda a sociedade, e tivemos a grande oportunidade de encerrar esse evento com a palestra de doutora Silvia Cerqueira, com palavras tão inspiradoras, tão necessárias para o momento que vivemos. Como eu disse, um congresso que contou com a participação de mais de 12 mil inscritos, e evidentemente que isso se deve à qualidade dos nossos palestrantes, por isso que eu quero aqui agradecer de público ao professor José Aras, esse grande amigo da advocacia, que está no tribunal, mas tem o espírito da advocacia, continua à disposição da advocacia, nos orgulhando no tribunal. Então, parabéns, professor desembargador, por ser parceiro da ordem, por estar lá à nossa disposição. Agradecer também ao nosso sempre presidente da OAB do Acre, o nosso conselheiro do CNJ, Marcos Vinícius Rodrigues. Eu tive a oportunidade, inclusive, de sua gestão, de comparecer a um evento na OAB Acre, um evento realizado pela Jovem Advocacia. Foi um grandiosíssimo evento. Então, meus parabéns por fazer um belíssimo trabalho no Conselho Nacional de Justiça, também lá à disposição da advocacia. Agradecer a Carla Menezes, essa querida amiga, que faz um belíssimo trabalho em nossas comissões, a nossa conselheira, Emanuele Sena, aqui representando todo o Conselho, e agradecer, doutora Silvia, como eu disse, a oportunidade de finalizar esse evento com a sua palestra. Não foi algo programado, mas eu acredito muito em Deus, e eu tenho certeza que foi um presente divino nós encerrarmos com essa fala, porque nós tivemos, desde o início, uma preocupação de fazer um evento que tenha equidade, um evento plural, que tenha paridade, e conseguimos, num cenário de 167 palestrantes, ter 87 mulheres palestrando, José Aras, e 80 homens, no cenário de 42 mediadores, ter 23 mulheres mediando e 18 homens. Então, na Bahia, a paridade não é uma questão legal, é uma questão de cota, mas é uma cultura que a gente implementou desde a época do professor e sempre presidente Luiz Viana Queiroz, e nós fazemos questão de manter, nos preocupamos com a questão racial, porque importa, sim, não é uma bandeira direta minha, eu não tenho o poder de fala sobre a matéria, mas aprendi, inclusive, com o Luiz, que nós temos que apoiar, temos que estar ao lado, temos que contribuir, muitas vezes ceder o poder de fala, muitas vezes ceder o espaço para justamente ter uma ordem cada vez mais plural e que represente a sociedade. Nós não podemos acreditar em um evento na Bahia, que a maioria da população é negra, que não tenha negros e negras participando, falando, contribuindo. Então, por isso, doutora Silvia, sua manifestação final, sua palestra final é motivo de muita alegria, e eu fico ainda mais feliz com todo o resultado do evento. Então, agradecer a toda a diretoria, de forma muito especial ao presidente Fabrício Castro, esse grande líder que conduz de uma forma brilhante
os trabalhos da OAB da Bahia. Como eu mencionei mais cedo, eu tenho muito orgulho de caminhar ao seu lado, de participar da sua gestão. Agradecer a toda a diretoria, a vice-presidente Ana Patrícia, nossa secretária-geral Marilda, uma queridíssima representante da Advocacia do Interior, o querido amigo Maurício Li, nosso secretário-geral adjunto. Agradecer a todos os presentes de subseções, a todas as comissões, nas pessoas de Adriano e Vitor Gugel. Nós temos mais de 80 comissões no âmbito da OAB da Bahia, todo o Conselho Pleno, aqui representado por nossa conselheira Emanuele Sena, enfim, a todo o sistema OAB, e de maneira muito carinhosa eu quero agradecer a OAB Jovem, que a minha casa, foi de lá que eu vim, eu não esqueço nunca as minhas raízes, nunca irei esquecer, posso um dia estar na comissão do idoso, mas continuarei participando da OAB Jovem, porque eu nasci na OAB Jovem, cresci na OAB através da OAB Jovem, então eu quero agradecer aqui de maneira muito especial a Sara Barros, essa presidente guerreira do Conselho Consultivo da Jovem Advocacia. Tenho a alegria de sempre contar com Sara em todos os projetos do qual eu participo, então fica aqui o meu registro de carinho e o meu agradecimento pelo seu trabalho, porque, sem dúvidas, ela foi fundamental. E, por fim, mas não menos importante, evidentemente, agradecer a todos os colaboradores, a todos os funcionários, a todos os prestadores de serviço, porque vocês foram o coração do evento. Sem vocês, nada disso seria possível. Então, meu muito obrigado a toda a advocacia baiana por realizarmos o maior evento jurídico digital da Bahia. Até a próxima, eu espero que a gente possa se superar e realizar um evento ainda maior. Obrigada, doutor Jerônimo. Eu realmente acabei me perdendo no tempo, porque foram muitas informações e o conteúdo muito vasto. Todas as exposições foram assim, foi maravilhoso estar com vocês durante esse período. O nosso painel ele se encerra aqui. Eu agradeço a todos, todas e todes por acompanharem e estarem juntos conosco. E nós somos muitos, somos plurais e estamos na luta, né? Como disse Conceição Evaristo, nós botamos o nosso bloco na rua e estamos na luta e lutando por espaço e pelos nossos direitos aqui. Então, é isso. Muito obrigada a todos, obrigada pela participação e continuem conosco. Teremos o próximo painel que irá se iniciar daqui a pouco. Obrigada. Tchau, tchau.